Meu nome é Jordânia Dantas Freire, sou aluna do curso de Letras do Campus 4, em Catolé do Rocha. Sou bolsista do programa de iniciação científica, juntamente com o aluno Jefferson Silva da Cruz, e nós somos orientadas pela professora doutora Vaneide Lima Silva. Nosso projeto tem como título A Literatura de Cordel no município de Catolé do Rocha, identificando autores e obras. Então, a nossa pesquisa teve como objetivo geral identificar os possíveis autores de literatura de cordel no município de Catolé do Rocha, conhecendo e dando visibilidade às suas obras e visando posteriormente a divulgação de seus cordéis. Nós partimos da premissa de que há uma ausência significativa da literatura de cordel no contexto sala de aula, em que a poesia ocupa um segundo plano, e nós podemos constatar isso a partir do próprio livro didático, em que há pouca abordagem com o texto poético e, por extensão, com a literatura popular. Então, esse estudo parte do pressuposto de que o texto poético possui peculiaridades e, como manifestação literária, permite que os leitores criem e recriem mundos e, dessa forma, possam ampliar as suas experiências de vida. Então, a literatura de cordel surge como marca excepcional do Nordeste, sobretudo no século XX, e nós acreditamos ser um caminho bastante frutífero para tomarmos contato com essas raízes da nossa região. Os nossos objetivos específicos são travar contato com o universo da cultura popular no município de Catolé do Rocha, contribuir para os estudos voltados para a literatura de cordel, mais especificamente no contexto sala de aula, e, por fim, conhecer, valorizar e divulgar a literatura de cordel enquanto uma manifestação artística e cultural rica. A nossa metodologia parte, então, da pesquisa bibliográfica, em que fizemos leituras e fichamentos dos textos teóricos, com as contribuições de Litem, Marinho, Pinheiro, Ayala e entre outros. A partir disso, nós fizemos a elaboração do material de pesquisa, o qual constituiu a partir de um esquema de questões semi-estruturadas para a realização de entrevistas. Então, a nossa pesquisa, portanto, se enquadra em uma pesquisa de campo de natureza qualitativa. Nesta sessão, eu apresentarei de forma breve a vocês os dados obtidos durante as entrevistas com os autores de literatura de cordel de Catolé do Rocha. Nós definimos como ponto de partida a categoria número 1, a qual intitula-se Conhecimento da Literatura de Cordel por parte dos sujeitos entrevistados. Então, para tanto, nós direcionamos o seguinte questionamento aos autores. E é importante destacar também que ambos os autores, eles nos deram total autorização para que nós pudéssemos mencioná-los durante a nossa pesquisa. Então, a primeira pergunta consistiu em: qual a sua experiência com a literatura de cordel? O Rafael responde: meu pai é repentista. Quando eu era criança, costumava ouvir os repentes. Quando eu era adolescente, fui escrevendo e guardando os meus rascunhos. Com o passar do tempo, consegui publicar alguns poemas. Já Ivânia responde: eu conheci a literatura de cordel através de meu pai. Ele era repentista e costumava criar versos com grande facilidade. E depois eu assisti um programa de televisão chamado Sem Limites, transmitido pela TV Manchete. Então, é possível constatar, a partir da fala de ambos os autores, que eles tiveram uma influência paterna, porque os pais de ambos eram repentistas, e dessa forma nós acreditamos que isso deva ter influenciado a eles produzirem e também eles terem contato com a cultura oral. Como categoria número 2, nós definimos como ponto de partida o desenvolvimento cultural, o cordel e a musicalidade. Então, nós partimos de 2 questionamentos: como a literatura de cordel é ou foi expandida em sua localidade e se há publicações de sua autoria ou de autoria de algum conhecido. Vejamos o que os autores respondem. O Rafael diz: na época de meu pai, lembro-me que ele participava de encontros com repentistas na zona rural, em feiras da cidade e em outros estados. Também meu pai promoveu, em parceria com a prefeitura, no ano de 1999, um festival com cantadores de diferentes regiões.
Em relação à segunda pergunta, o autor responde: sim, eu tenho um cordel publicado. Especificamente na nossa cidade, conheço 2 alunos que produziram um cordel, João Vitor e Tainara. Então, é interessante perceber na fala de Rafael que havia, então, encontros de repentistas, tanto na zona rural como no perímetro urbano, e que houve, em 1999, um festival de larga escala, em que cantadores de diferentes regiões se reuniram para divulgarem as suas produções. E esse festival é importante constatar que, na atualidade, ele não acontece mais. Em relação à segunda pergunta que Rafael cita, o João Vitor e a Tainara, que são 2 alunos que produziram o cordel, nós nos interessamos também em entrevistar ambos os autores para que pudéssemos perceber como a literatura de cordel ela foi trabalhada em sala de aula. Em relação às perguntas anteriormente citadas, a Ivane responde: antigamente os violeiros e os cantadores tinham um espaço na programação de um rádio na cidade, tinha venda de cordéis no mercado público aqui da cidade, sempre tinha uma pessoa vendendo cordéis dentro de uma malinha de madeira. Em relação à segunda pergunta, a autora responde: tenho apenas uma poesia, mas tenho guardado em meus arquivos um rascunho de um cordel, só que não tive a oportunidade de publicá-lo. Aqui na cidade, eu só conheço a obra do professor Rafael. É interessante perceber na fala de Ivânia que havia, então, uma programação destinada aos cantadores e aos violeiros na rádio da cidade de Catolé do Rocha, bem como esses cordéis eles eram divulgados no comércio da cidade, especificamente no mercado público, e que sempre tinha uma pessoa vendendo esses cordéis pendurados em cordinhas, em cordas, ou em uma malinha de madeira, conforme destaca a Ivânia. Então é possível perceber na fala dela que há uma recorrência histórica de como esses cordéis eles eram divulgados ao longo do tempo, porque conforme Litem ressalta, no Brasil o costume foi o de expor os folhetos no chão, sobre as folhas de jornal ou dentro de uma mala aberta. Então, nós percebemos que há esse diálogo com o tempo, na forma como o cordel ele era exposto, porque a Ivane ressalta que o cordel era exposto no mercado público dentro de uma malinha de madeira. E Litem, ele ressalta a mesma coisa, que o cordel, ao longo do tempo, ele também foi exposto dentro de uma mala aberta. Na categoria número 1, no segundo momento de entrevistas, em que nós entrevistamos o João e a Tainara, 2 alunos da rede pública, nós direcionamos o seguinte questionamento a eles: qual é a sua experiência com a literatura de cordel? Visando entender como se deu, então, esse processo com a literatura de cordel em sala de aula. O João Vitor responde: conheci o cordel no ensino médio, tive a oportunidade de produzir um na escola. Quanto à experiência que eu tive, considero que foi mediana. Isso porque não tivemos um acompanhamento efetivo para orientar nossa produção. Então, para que fosse possível fazer essa produção, eu tive que ler vários cordéis para entender a estruturação. Em relação à mesma pergunta, a Tainara responde: eu conheci a literatura de cordel na minha infância. Escrever um cordel foi desafiador, porque eu não tive um acompanhamento. Tive que ir até a biblioteca da escola para ir buscar e ler alguns cordéis para que eu pudesse ter uma base de como era feito. Então, é possível perceber na fala de ambos os autores que eles tiveram contato com a literatura de cordel em momentos diferentes. A Tainara teve contato logo na infância, já o João Vitor, ele só conheceu a literatura de cordel no ensino médio. E quanto à forma como eles tiveram a experiência da literatura de cordel em sala de aula, eles destacam as dificuldades que tiveram para produzirem o seu primeiro cordel. Isso porque não houve um acompanhamento efetivo por parte da professora. Então,
O nosso trabalho foi possível identificar e entrevistar autores da literatura de cordel em Catolé do Rocha, demonstrando que há cordéis publicados e projetos que não foram publicados. Em se tratando do contexto escolar, é notório que até a data pesquisada, a literatura de cordel não é abordada de forma constante no espaço da sala de aula. Portanto, chegamos à conclusão de que é necessário continuar o trabalho de busca por cordelistas e repentistas, partindo inicialmente daqueles que foram indicados durante as entrevistas, conforme foi disposto no relatório final. Aqui estão os cordéis publicados pelo professor Rafael Lima e os alunos Tainara Souza e João Vitor Oliveira, e aqui estão as nossas referências. Muito obrigada.